Como vimos, a tibieza é esse estado em que a alma se encontra de paz em sua alma com o pecado venial, o pecado leve, habitual e voluntário. Como lutar contra esse estado de tibieza? Porque isso é das piores coisas que vão paralisando a nossa vida espiritual, sobretudo a de nós, sacerdotes, religiosos e almas leigas que queiram crescer na virtude, que queiram amar a Deus. Quantas vezes nós percebemos que estamos tíbios? Um dos remédios que a igreja nos propõe na luta contra a tibieza é os exercícios espirituais, fazer um retiro espiritual. Quando nós fazemos um retiro espiritual, a essência, vamos dizer assim, de um retiro é fazer um bom exame de consciência e perceber os focos de tibieza na alma e lutar contra ela. E é isso que nós estamos tentando fazer aqui. Vamos seguir aqui a obra do Monsenhor Ascânio Brandão, A Tibieza, Seus Sinais, Consequências e Remédios. A tibieza parece um mal incurável, e o é realmente, não porque haja na vida espiritual doenças incuráveis, mas porque afeta a vontade, tornando-a fraca e rebelde, surda à voz da graça. Uma alma enfraquecida que não queira mais avançar espiritualmente, como ela vai sair desse estado? A não ser que ela queira. E geralmente o tíbio não se considera como tal, ou seja, normalmente a tibieza atinge a alma e a alma tíbia não reconhece que ela é tíbia. Ela até acha que ela é piedosa demais. Claro, ela se comparando a tantos que não têm piedade alguma, que não amam a Deus, que não servem a Deus, que não conhecem a Deus. Ignora o mal que vai perdendo. E esta ignorância, esta obstinação, esta cegueira que acompanham a tibieza, a fazem um mal incurável. Entretanto, a graça de Deus pode tudo. A cura da tibieza é um milagre, mas no mundo espiritual, a graça opera milagres cotidianos. Alguns remédios apontam os autores para a salvação de uma alma tíbia. Então aqui, o Monsenhor Ascânio Brandão vai apresentar uma série de remédios para salvar uma alma tíbia. Será que a minha e a sua não tem que ser salva da nossa tibieza? Olhemos com atenção esses remédios. Primeiro remédio, descobrir a tibieza. Esta descoberta se faz pela meditação e exame de consciência. Descobrir que somos tíbios é uma graça, e das maiores, e o presságio de uma cura miraculosa. Estaremos, porém, perdidos se não agirmos logo com vigor, com prontidão e energia ao fazermos essa assustadora descoberta. Ao perceber este estado de alma, logo sem demora recorrer à oração e mãos à obra. Então, primeira coisa, descobrir a tibieza. Mas como vamos descobrir isto? Com a meditação, com a oração de meditação, que já falamos ao falarmos da oração, e o exame de consciência, que já falamos quando tratamos sobre nosso defeito dominante. Ao percebermos, ao analisarmos nossa vida e confrontarmos com as exigências da vida espiritual, as exigências da santidade, descobrir a tibieza em nós já é o primeiro remédio. Por quê? O diagnóstico, dizem muitos especialistas, já é meio caminho andado para a cura de uma doença. O segundo remédio, fazer o que foi omitido e fazê-lo bem. O exame de consciência vai perceber várias negligências na nossa vida espiritual. Terços que deixaram de fazer, exames de consciência mal feitos, missas que se deixou por preguiça, distrações voluntárias na oração, impaciências, etc, etc. Fazer o que foi omitido e fazê-lo bem. A omissão das práticas de piedade foi a causa da tibieza. Pois bem, é preciso fazer sem demora, com energia, tudo o que se omitiu, custe o que custar. É o que Santo Afonso chamava de agir per diâmetro, ou seja, pelo oposto. Se eu deixei de fazer minhas práticas de piedade, vou fazê-las, e vou fazê-las bem.
É difícil? Sim, é difícil, mas não é impossível. Experimentar pelo menos um dia. Claro, uma alma que está acostumada a meses, ou às vezes anos de um relaxamento espiritual, não vai ser fácil ela recomeçar a sua prática. Diz Monsenhor Ascânio Brandão. Experimentar pelo menos um dia de fidelidade absoluta e intransigente a todas as práticas piedosas abandonadas. Há de se ver a dificuldade diminuir. Quando se conseguir um dia, depois entrar na luta contra a preguiça, a rotina, o mau hábito. Não obstante as muitas omissões, não desanimar. Porque aí vai vir uma grande tentação que é o desânimo, é o perceber que ela não consegue não desanimar. Lutar. Ir em diante. Nada tão difícil como voltar à prática dos exercícios da vida espiritual, sobretudo se já muito vem sendo omitidos. À custa de esforço, de luta e de oração, se consegue alguma coisa. Que ao menos não falte a boa vontade. Se a gente não conseguir de imediato recuperar aquelas práticas que já fizemos no passado, ao menos a boa vontade de querê-lo já é alguma coisa. Faça-se um pouco hoje, depois mais um pouco amanhã, e assim, pouco a pouco. Quem sabe? Coragem, confiança, diz Monsenhor Ascânio. Terceiro remédio: fazer tudo com método e com pureza de intenção. Para o método, nada melhor que um bom e criterioso regulamento particular, e neste marcar a hora da meditação e fazê-la custe o que custar. Ou seja, na vida espiritual, ter uma certa regra. Eu acabo de ler um texto que pretendia ser um texto para alimentar o desejo de santidade, e na verdade faz uma crítica entrevelada e quase aberta a qualquer regulamentação da vida espiritual. É claro, nós podemos cair num perigo de considerar que a vida espiritual é um cumprir várias normazinhas, etc, etc, e aquilo, materialmente falando, é o que faz a santidade. Claro que não. Mas a nossa vida espiritual vai ter práticas. E essas práticas precisam, como nós vivemos no mundo material, ser organizadas, o que vão ser feitas aqui, ali, acolá, antes, depois, etc. Com isto, é certo, se há de salvar o tíbio. Tibieza e meditação não podem andar juntas. Uma ou outra há de perecer. Santo Afonso, ele insistia muito neste ponto, na meditação, na oração de meditação. Uma alma que persevera na oração de meditação, ela em pouco tempo abandonará não só a tibieza, como próprio, se ela estiver no pecado, ela vai abandonar o pecado, ou vai abandonar a meditação. Porque uma não consegue conviver com a outra. In meditatione tua exardescet ignis, diz o profeta Davi. Na meditação se abrasa o fogo da caridade, que é o fervor. Da pureza de intenção já falamos. Resta praticá-la. Um quarto remédio, a meditação cotidiana. Todos os outros exercícios de piedade que o tíbio começa quando se esforça por sair do seu lastimoso estado, têm a sua eficácia. Um terço que eu abandonei, uma missa, uma oração, tudo tem eficácia. Mas nenhum como a meditação. Meia hora de meditação cotidiana, bem preparada e bem feita, eis o remédio soberano e específico da tibieza. A meditação é o alimento substancial do regime a que se deve submeter a alma enfraquecida pela tibieza. Disse meditação bem feita. Sim, porque a tibieza é a companheira inseparável da meditação sem preparação alguma, feita às pressas, sem método, com preguiça, sonolência e má vontade. Quantas vezes fizemos isto? Sobretudo as almas que já aprendemos quando entramos no seminário a fazer meditação. Bom,
Às vezes nem aprendemos. É o horário da meditação. A gente fica lá com um livro, a gente não sabe nem o que fazer. E fica exatamente assim. O remédio há de ser bem preparado, bem dosado e bem tomado, para que seja eficaz. Se a receita não foi observada, o remédio poderá curar? Insisto, meditação bem feita, seja por que método? E aí, tem vários métodos. Santo Afonso, São Francisco de Sales, vários autores ensinaram métodos de meditação. O que importa é que a alma coloque-se em presença de Deus, primeira coisa, peça auxílio da graça de Deus para fazer a meditação, e seja com um texto da Escritura, seja com um texto de um autor espiritual, seja com um mistério da fé, seja com algo da vida de Nosso Senhor, seja com um livro de um santo, o que for, que possa alimentar a inteligência e a vontade nesse trato íntimo com Deus, para fazer ali meditação e tirar resoluções práticas para a sua vida. Ao sair da oração com o desejo de voltar a ela, com o desejo de mudar de vida, com o desejo de conformar-se à vontade de Deus, etc. Um quinto remédio, uma penitência depois de cada falta. Aí é uma coisa interessante que o Monsenhor Ascânio Brandão ensina para nós, que é cometer uma falta leve, impor-se uma pequena penitência. Examinar qual o pecado venial que me retém escravo da tibieza. É a preguiça em acordar? É o terço que eu não rezei? Que eu não rezo? Qual é o que está acontecendo? E castigá-lo toda vez depois de cometido. Uma penitência para cada pecado. Não perdoá-lo. A natureza é um cão, ladra, ameaça quando corremos medrosos. Um gesto de energia, um grito, uma bordoada e ele abatido, humilhado e a correr de nós. Sem penitência não se sai da tibieza. A mortificação e a meditação andam juntas e constituem aquele espírito de oração e de penitência de que nos fala o profeta. Então ele está dando exemplo que é do cachorro, né? Ele diz que se uma pessoa ficar com medo do cachorro, o cachorro vai avançar. Mas se ele pegar um porrete, um cacetete e gritar e dar uma cacetada no cachorro, o cachorro vai fugir. Bom, dependendo do cachorro também, claro, né? E dependendo do tamanho do seu porrete. E da sua coragem de chegar até perto dele. Mas a comparação é muito interessante, porque a natureza humana, comparada ao animal, é porque a natureza se rebela. Se nós não a domarmos, ela vai sempre tender ao mais cômodo, ao mais fácil, e não ao que é certo, e não ao que é elevado, e não ao que é exigente. Um sexto remédio, a mortificação. Custa muito, é verdade. A tibieza caracteriza-se também pelo horror ao espírito de mortificação. Aí está, uma das coisas mais difíceis para a alma tíbia é mortificar-se. Mortificai vossos membros, diz o apóstolo São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, terceiro. Trazei a mortificação de Jesus Cristo em nosso corpo. A mortificação é a vida do Evangelho em ação e a imitação da vida de Jesus Cristo. Querer sacrificar-se sem mortificação é querer o impossível. Se alguém desaprova a penitência, diz São João da Cruz, não lhe deis crédito, ainda que faça milagres. Impressionante, hein? A pessoa ressuscitou o morto, mas ela acha que não deve fazer jejum na quarta-feira de cinza, porque jejum não tem... Olha, alguma coisa... São João, não dê crédito a uma alma que despreza a mortificação, ainda que ela faça milagres. As pequenas mortificações cotidianas são remédio também para as pequenas faltas cotidianas. Contrárias, as coisas contrárias àquilo que lhes são contrárias. Espírito de sacrifício no cumprimento do dever. Custa fazer meditação? Fazei-a por mortificação. Custa a oração um dever penoso? Rezar. Custa deixar alguma sensualidade? Aqui, note, não é um pecado
contra o sexto mandamento, que já seria um pecado mortal. É a sensualidade, por exemplo, no comer, no descansar, a alma quer sempre algo mais. Mortificai-vos um pouco, e vereis a transformação que em breve se fará em vossa alma. A mortificação com a oração. Eis o remédio soberano da tibieza. Sétimo remédio. Confissões e comunhões bem preparadas. Porque lembre-se que Monsenhor Brandão disse que a tibieza pode conviver com confissões, com comunhões, até diárias, mas mal feitas, mal preparadas. Como preparar-se para a confissão? Já falamos isso aqui em algumas aulas anteriores. Com um bom exame de consciência. A confissão do tíbio é rotineira e mal feita. Procura sempre um confessor muito brando e suave, para que não lhe exija muito. Não gosta de uma palavra enérgica. Se o confessor falar alguma coisa assim mais e severa no tribunal da penitência, disfarça os seus pecados para não ficar tão assim evidente, fala de uma maneira que quase quer ser elogiado. Não procura uma sólida direção espiritual, quer só falar, mas não quer ir às causas daquilo que está sendo a fonte da repetição de seus pecados. Não costuma ter um confessor fixo. Confessa com um, confessa com o outro, confessa tal. Confessar-se não é para o tíbio uma mudança de vida, um firme propósito de não mais pecar. É arranjar uma absolvição para poder comungar. É a confissão estilo passaporte para a comunhão. Ela só quer confessar para comungar. Então ela não está entendendo que a confissão é um tribunal da penitência, é um momento de conversão da alma. Não é um passaporte para comungar. Mesmo que ela não comungue depois. A confissão é uma graça maravilhosa que rompe com o pecado e infunde a graça, se ela cometeu pecado mortal, ou aumenta a graça naquele que já está em estado de graça e foi confessar os pecados veniais. E vem com o auxílio da graça sacramental para dar forças diante de tentações futuras, etc. Daí almas que no mundo e na vida religiosa se confessam durante anos e anos, quase toda semana, e vivem, entretanto, no mais lamentável estado de tibieza. Ai, o sangue de Jesus Cristo no tribunal sagrado não é aproveitado. Que forte, que forte. Depois, as comunhões sem devida preparação, sem fé, sem amor, aquelas comunhões habituais. Eu comungo porque eu estou na missa. Comunhões por rotina. Ações de graças lidas às carreiras em manuais de devoção. Quando se faz ação de graças? Quando não se termina e já sai da igreja, já vamos da comunhão direto para nossas atividades cotidianas, sem nenhum momento de ação de graças. Nem sequer um pensamento sério, bem meditado, da presença real de Nosso Senhor na hóstia consagrada. Pobre Jesus! Que sepulcros gelados não acha ele todo dia no coração de tantas almas tíbias. Para sair da tibieza, a Santa Comunhão, que no dizer do Concílio de Trento é o antídoto das faltas cotidianas, é um remédio eficaz, mas há de ser bem preparada. A leitura espiritual, as jaculatórias, um pensamento eucarístico à noite, eu vou à missa de manhã, então ir dormindo já pensando, por exemplo, na missa da manhã, é isso que ele está dizendo. E, sobretudo, uma vida isenta de pecado e em luta contra o pecado. Eis aí uma excelente preparação para as nossas comunhões. Tirar da rotina a confissão e a comunhão é um passo decisivo para sair da tibieza. O oitavo remédio, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Alguém poderia pensar, mas qual o sentido desta devoção específica? Porque Nosso Senhor disse a Santa Margarida Maria de Alacoque exatamente que ele daria muitas graças a seus devotos, aos devotos do seu Sagrado Coração.
E uma das graças é exatamente essa. As almas tíbias tornar-se-ão fervorosas. Ou seja, as almas tíbias, verdadeiramente devotas do Sagrado Coração de Jesus, prometeu Nosso Senhor a Santa Margarida, se tornarão fervorosas. É o grande milagre, o perene milagre desta devoção. O Sagrado Coração é uma fornalha de amor, é fogo e fogo puro da divina caridade. Mas claro, não uma devoção rotineira, como muitos desses que vão nas primeiras sextas-feiras das paróquias, assim só porque faz parte de um grupo que tem que estar aí, não se confessam bem, não comungam bem, não se preparam, não tem uma boa preparação. Ou seja, é uma ritualística externa. Não é isto que Monsenhor Ascânio Brandão está dizendo. É uma autêntica e verdadeira devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E o nono remédio, o Rosário de Nossa Senhora. Pois já não falamos das práticas de piedade como remédio de tibieza? Ele não colocou já como remédio voltar a praticar os atos de piedade abandonados e fazê-los bem? Certamente. E dentre as primeiras está o Rosário, já estava lá. Mas aqui ele quer dar uma ênfase no Santo Rosário. Sim, mas é uma especialíssima devoção. Por quê? Ao bem-aventurado Alano de la Roche, como antes a São Domingos de Gusmão, Nossa Senhora prometeu muitas graças a quem rezasse o seu saltério. Chama-se Saltério de Maria, porque tal como na Sagrada Escritura temos 150 salmos, no Rosário de Nossa Senhora, tal como ela entregou a São Domingos e ao Beato Alano de la Roche, dividido em 15 mistérios e 10 Ave-Marias para cada mistério, 150 Ave-Marias, o Saltério de Maria, as 150 Ave-Marias do Rosário. Entre as 15 promessas que Nossa Senhora fez a São Domingos e ao Beato Alano de la Roche, tão conhecidas para os devotos do Rosário, deveríamos conhecê-las mais, estão estas, abre aspas, aspas dentro de aspas. Aqui são palavras de Nossa Senhora. O Rosário fará reflorescer as virtudes, fará conseguir misericórdia para as almas, atrairá os corações dos homens para o céu e os levará do amor do mundo ao amor de Deus e os elevará aos desejos das coisas eternas. Não é fervor o que nestas palavras de Nossa Senhora promete aos devotos do Rosário? Recitai bem o terço e, se possível, o Rosário todos os dias. É assim que Monsenhor Ascânio Brandão dá como remédio contra a nossa tibieza. Recitai-o como for possível, o terço ou o Rosário, pedindo o fervor, rezar pedindo o fervor para as nossas almas. Nossa Senhora vos concederá esta graça. E a devoção ao Rosário é um grande sinal de predestinação, diz Nossa Senhora, na última promessa feita ao Beato Alano de la Roche, um santo dominicano. A verdadeira devoção do Rosário, tal como ela deve ser praticada, isto é, com a meditação dos mistérios, é um remédio eficacíssimo na cura da tibieza. E o é justamente porque tem um duplo caráter de oração mental e vocal. O Rosário salva os pecadores e faz o milagre de converter os tíbios. Rezai o bem, com atenção e perseverança. Vereis que maravilhas ele realizará em vossas almas, piedosos leitores, piedosos ouvintes. Eis aí a terapêutica espiritual a ser empregada na gravíssima enfermidade da tibieza. Coragem, vamos aos remédios. A enfermidade é grave e quase incurável, sim, mas a divina misericórdia pôs em nossas mãos recursos para tratá-la. Disse que é incurável a tibieza, e é verdade, mas só quando não se empregam energicamente os meios de combatê-la. Então, terminando essa leitura que fizemos sobre a tibieza, façamos um exame em nossas vidas. Não encontraremos focos de tibieza nela? Teremos que lutar. Revisemos esses, não só os sinais da tibieza, mas os remédios que precisamos colocar. Lutemos contra a tibieza.
Não nos acostumemos. E não adianta dizer o seguinte: depois de termos colocado o remédio e saído dela, achar que saímos de vez. De quando em quando, temos que fazer um bom exame de consciência e perceber onde essa doença está querendo instalar-se de novo em nossas almas e extirpá-la com a ajuda desses remédios. Peçamos a Nossa Senhora que alcance para nós o Divino Espírito Santo, que arda em nossos corações e queime essa mediocridade que nos paralisa. Esse é o nosso desejo, esse é o desejo também dessas aulas de introdução à vida espiritual que fazemos aqui.